Reciclagem da Visão. Vamos lá, turma, vamos começando mais um Reciclagem da Visão. Você quer ajudar o Novas, já vai compartilhando aí com os teus amigos, vai lembrando os teus irmãos aí que a gente está começando mais um Reciclagem, quadro importante aí das segundas-feiras. Estamos com os nossos convidados conectados aqui, aguardando para começar o bate-papo. É o Valdemar Engel de Brasília e o Lucas Puccini de Lagoa Santa, Minas Gerais. Quero passar o alô aqui já. Boa noite, Valdemar, tudo bem? Boa noite, irmãos. Que Deus abençoe a todos. Uma alegria aí poder participar com vocês nesse programa. Isso aí, Valdemar. Alegria toda nossa. Temos aqui do outro lado Lucas Puccini. Boa noite, Lucas. Boa noite, meus irmãos aí. Boa noite A todos aí que estão na bancada. Isso aí, Lucas. Beleza, temos 2 estados aqui participando, né? Distrito Federal, Minas Gerais. Bacana, Brasília e Lagoa Santa. Vamos, assim, já perguntar para o Valdemar, depois para o Lucas, o que acharam do nosso encontro de micro-regional de Cachoeira do Sul. 1 minuto para cada um aí, dar um comentário daquilo que mais foi emocionante aí espiritualmente. Começar pelo... Amém. Eu creio que, assim, me chamou a atenção aqui o público, né? Eu percebi uma lotação recorde no templo de Cachoeira do Sul. Tive notícias aí também que recordes de vendas de materiais também na livraria. A gente percebeu aí um mover do Senhor muito grande, e a gente que está longe procura sentir o frescor assim a conta-gotas de longe, né? Sim. Não temos como estar presente nessas reuniões assim, mas a gente percebe sim a ação e o mover de Deus ao seu povo. E Lucas? Amém. Da recepção, assim, tá bem fresquinho, porque foi visto pela segunda vez, que falou bastante ali sobre o Pedro, né? Que Cristo não guardou nenhum rancor de Pedro, né? Então, e a gente tem que ser imitadores dele. Né? Então, isso aí me chamou muita atenção, porque muitas vezes nós não queremos se doar para os nossos irmãos, não queremos, escolhemos quem a gente quer apacentar, escolhemos quem a gente quer amar, né? E sendo que tudo isso é muito fácil, né? Então a gente tem que ser imitador de Cristo, né? Mesmo assim, sendo negado, foi negado 3 vezes, mas depois ele perguntou: "Você me ama?" Foi 3 vezes, né? E Cristo tem perguntado para nós: "Você me ama?" E a gente tem se falado que ama, né? Só que como é que a gente está o nosso amor por Cristo, né? A gente está apacentando, né? Então, a maior prova de amor aí é a gente apacentar a obediência ao nosso Senhor. Amém. E como os presbíteros, a gente gostaria de divulgar para todos do corpo de Cristo quais foram as experiências espirituais de vocês com este ministério de ser, assim, representante de Deus em cidades. Começar com o irmão Valdemar, que tem mais experiências e já foi presbítero de vários locais. Um relato breve aí para apresentar ao público, assim, tudo que Deus já fez através da tua vida aí. Amém, irmãos. Na verdade, eu fui pelo chamado do Senhor há 10 anos atrás, o presbitério. Minha experiência inicial foi na cidade de Porto Alegre, e logo na sequência já veio o trabalho também que o Senhor trouxe em Viamão, e um levante aí da igreja em Canoas, que há muitos anos ela vinha tentando se levantar, e pela glória de Deus aí o trabalho foi feito e as raízes foram fundamentadas. Logo depois passei por mais 3 anos em Novo Hamburgo, na minha terra natal, e finalmente 2 anos fechando. Eu creio que hoje, mais ou menos hoje, deve estar fechando esse mês, agora no abril, 2 anos aqui em Brasília. E eu creio que muitas coisas assim a gente pode somar
e dizer com relação àquilo que Deus faz no coração do presbítero. Mas se eu pudesse resumir, Deus opera assim um quebrantamento muito forte, porque você, como um membro do corpo de Cristo com responsabilidade sobre outros, você fica muito restrito, você realmente precisa entrar no caminho apertado, as várias escolhas começam a assumir, né, gradativamente, e uma obra assim de mortificação do velho homem começa a operar com força maior. Então, dentro de tantas coisas que eu recebi, Deus me concedeu, que obviamente o crescimento vem junto, porque a graça opera junto com o trabalho, mas eu vejo também que uma obra subjetiva da mão do oleiro trabalha muito grande dentro de nós como presbíteros nas cidades onde passamos, e comigo não foi diferente. E o Lucas, novinho na missão aí, Pois o que está sentindo desses momentos iniciais aí? Como começou a tua carreira lá para chegar aí iniciando um presbitério? Pode contar para o público Sim. do corpo de Cristo aí. Amém. Bem novinho. Tô aqui há 2 meses em Lagoa Santa, né? E para mim tá sendo tudo muito novo. Assim, confesso assim que tô aprendendo. Cada dia tô aprendendo, né? Eu, quando iniciei lá em Ouro Fino, eu acompanhei bastante o Estabelecendo o Modelo do Monte, o livro. E eu, que não gostava de ler, passei a ler. Então, e para poder entender mais, assim, acabei lendo até um pouquinho, li 4 vezes, né? Para poder exercer o papel do Exército Boi lá em Ouro Fino, né? Bacana. E eu tô aprendendo ainda. Mas a experiência, assim, com o presbítero aqui em Lagoa Santa, quando eu cheguei aqui, né, a gente fica um pouco anestesiado, né? A gente fica olhando aquela cidade, olhando as pessoas, e às vezes você olha as pessoas, assim, no mercado, e parece que você já conhece aquela pessoa, né? E eu fiquei pensando, mas eu não conheço essa pessoa, né? Então, Deus vai mostrando, né, os escolhidos, né? E mais uma experiência, assim, bem forte, assim, que eu tive foi quando a gente fez a oração do território. Eu com a minha esposa e meus 2 filhos dentro do carro, a gente circulando, não somente a divisão de 4, mas tribo por tribo, né? E a gente fez a oração, ungimos todo ao redor, né? E depois disso que a gente sentiu uma batalha, né? Aí a gente ficou bem derrubado, eu com a minha esposa, né? Ficou bem, assim, eu não sei explicar, falei assim, nossa, então essa é a experiência do cargo. Mas é isso aí. Foi muito interessante eu ouvindo o Lucas agora, porque eu lembro que uma vez eu estava ouvindo o programa Vento Sul, ali de Ouro Fino, e o Lucas estava no programa, e o senhor me falou assim, esse aí vai ser presbítero. E eu, que benção, né? O Lucas vai ser presbítero, então. Talvez demorou 1 ano para isso acontecer. Mas, Lucas, a gente falou então, né? Então, Ouro Fino, enfim, né? O Marcos lá é o presbítero. Você se aproximou dele para aprender mais? Ou ele te chamou, Lucas, vem cá, vamos trabalhar? Ou foi automático? Como é que foi essa chegada, assim, de ser um membro para se tornar um presbítero? Olha, irmão, o coração aqui tava bem endurecido, viu? Mas, assim, eu falo até que quando o Marcos chegou em Ouro Fino, ele tinha um cabelinho bem preto, né? E agora ele tá com o cabelo bem branco. Foi culpado um pouco? A gente deu um bom trabalho pra ele, coitado. Mas ele foi assim, a gente pôde, assim, aprender bastante com o Marcos, né? E eu não sou muito sanguíneo, né? Mas ele é bastante sanguíneo. Então, a gente aprendeu bastante com ele, né? Eu com minha esposa, assim, né? Minha esposa auxilia bastante aqui, junto comigo aqui. Ontem mesmo nós estávamos aqui, eu com minha esposa, fazendo uma reunião aqui no sofá depois que os filhos dormem, né? E comentando, né, sobre os projetos daqui de Lagoa Santa, né? E comparando com as coisas de Ouro Fino, né? A gente vai se espelhando em Ouro Fino, né? Se espelhando nas coisas que o Marcos Melo faz lá, né? Então, ele é bem ativo e eu sou um pouquinho, eu confesso que assim, que eu sou bem devagar, assim, sabe? Eu gosto de fazer as coisas
eu não consigo pegar e fazer, né? Ele pega e faz, né? Sim. Eu faço, eu estudo, analiso, vou indo, né? Mas é isso aí. Legal, Lucas. E Valdemar, a gente tava conversando aqui, né? Então, o Lucas teve esse apoio do Marcos Melo, referência, ele citou materiais. E tu, Valdemar, qual material tu usou? Ou teve algum presbítero que te auxiliou? Passou essa visão de líder, de gerar, de cuidar? Como é que foi? Olha, irmãos, meu primeiro contato com material na igreja foi o Teós, e que ali gerou as raízes profundas na minha vida, foi Teó. Desde que eu saí do Evangelho da Graça e entrei aqui nas matrizes do reino, as Teós fizeram a primeira base ali de concretagem, de fundamento da minha vida, junto com os PDFs, né? Eu não gosto assim de resumir a um material, porque a gente não seria correto porque a visão celestial ela é muito ampla, então Deus vai entregando para nós por fases, em porções, né? O que sim eu considero é que desde o início assim da caminhada, que eu tive alguns acessos com os livros básicos, né, sob o ponto de vista administrativo e do governo da igreja, como estabelecendo o modelo do monte, o kit do presbitério, o kit dos grupos familiares, o kit do exércitos e tribos, né? Mas o que deu assim uma sedimentação mais clara no meu coração, uma transmissão maior de tudo aquilo que eu lia e ouvi, sem dúvida nenhuma, foi a Escola do Reino e o Aperfeiçoamento dos Santos. Bacana. Eu não tenho medo de errar, que foi como se fosse uma compilação de forma assim multiplicada, que Deus transmitiu para o meu coração com resumos, com clareza, com aprofundamento. E foi com a Escola do Reino, principalmente, que eu consegui aprofundar muitos assuntos que, para mim, pelos livros e pelas mensagens de CD, atingiram só um determinado nível de entendimento. E a Escola do Reino, com o Aperfeiçoamento dos Santos, fez aquele efeito de libação dentro do meu coração. Legal, Valdemar. Tá aí o combo, né? Já fica de dica aí, até no encontro foi falado, né? Sobre todos, né? Devem revisar as escolas do reino, olhar do zero, né? São 240 aulas e tem o Aperfeiçoamento dos Santos, que é 139, que está disponível na TV Menorá. E o povo de Brasília, de Lagoa Santa, de Ouro Fino, está acompanhando aí? Pois é, a gente vai ter que passar aqui rapidamente pelo chat, pedir uma ajuda aí das meninas. O pessoal ainda não colocou aqui, se é da cidade de lá, não falaram que é a cidade, mas o pessoal, onde o Valdemar citou ali que ele passou, né, foi os primeiros passos, primeiras cidades, colocaram boa noite aqui, relembraram as experiências aí com a vida do irmão em Viamão e em algumas outras cidades aqui. Vamos esperar o pessoal de Brasília e Lagoa Santa dar boa noite. Eu já vou puxar uma pergunta que tá aqui que é da Fidelidade Colchões, acho que é o Paulo Sanchotene que comentou com nós, sobre a distribuição dos materiais nas cidades. Eu já ouvi alguns comentários sobre o Valdemar trabalhar com os materiais da Editora Vento Sul. Como que é para ti isso, Valdemar? Bom, o nosso trabalho foi um trabalho bem orgânico, o que a gente tem feito aqui em Brasília. Primeiramente, no primeiro ano que Deus me colocou aqui, Deus permitiu estabelecer muitos contatos, né? Muitos contatos mesmo. E eu procurei, à medida de todas as pessoas que eram contatadas, fazer um trabalho rápido de pegar o WhatsApp dessas pessoas, catalogar esses contatos, alguns profissionais, outros com evangelismo mais informal mesmo, né? E a partir desse trabalho, então, começar a fazer uma divulgação dos materiais da Editora Vento Sul e principalmente com as resenhas que estão disponíveis no YouTube da Vento Sul. Esses contatos que tu acabava tendo era através do teu trabalho secular ou já com venda como representante da editora? Alguns do contato secular, né, profissional, mas 90% é pessoas que eu vou encontrando na fila de açougue, no mercado, na farmácia, na rua, vendedor de bala na rua. Já estamos quase abrindo um trabalho já também numa outra instituição agora, com essas abordagens que são feitas, que é um evangelismo informal, que eu creio que o mais que funciona é esse, né? À medida que a gente vai andando, a gente vai lançando as sementes.
E a partir daí, então, é feito um trabalho, principalmente pelo WhatsApp, e a gente vai criando campanhas em cima de materiais, né? Criando alguns atrativos de combos, atrativos de frete grátis, fazendo um trabalho assim que as pessoas não conseguem não comprar o material, né? E isso acaba saindo muito daqui, porque Brasília é um local que vem muita gente de fora, e também muitas pessoas saem daqui e voltam para suas regiões, cidades natal. E com isso, esses materiais acabam sendo distribuídos para vários estados do Brasil. Mas é um trabalho mais feito assim pelo WhatsApp mesmo, à medida que a gente vai captando esses contatos no dia a dia. Legal. Interessante, dá pra unir então aí, né? Secular ali, vai trabalhando, pega o contato, vai juntando aí, quando vai ter uma esteira, né? De contatos e vai distribuindo os alimentos. Bacana. Acho que é a mesma, né, pro Pois Lucas? Podemos também pro Lucas. Lucas, tem alguma experiência com os materiais em Lagoa Santa, ou se há algo de Deus sobre isso nesses 2 meses? Sim, aqui em Lagoa Santa tem nossa irmã Andréia, né? Ela já trabalhava com a venda dos materiais aqui na cidade e continua vendendo os materiais. A gente tem um acervo aqui guardado aqui também, e minha esposa Fernanda já criou uma amizade com uma professora particular do Davi, e ela já se interessou pelos materiais e também se interessou pela visão da igreja, né? Como é que é, né? Então, a gente já está lá. Tem 3 materiais lá na casa da professorinha do Davi. E também tem o pessoal que a minha esposa, ela contatou, que é o negócio do homeschooling, né? Que une o pessoal para conversar, né? E a minha esposa leva uma bolsa cheia de material, né? Qualquer oportunidade que ela vê ali, ela já... E a gente também, a gente sai pra rua, a mesma coisa, né? Então é no dia a dia aí que vocês fazem esse evangelismo, levar os materiais da editora, é isso, Lucas? Isso. Ainda não tá nada enganjado, né? Tá meio que informal, né? Sim. A parte de levar os materiais. Bacana, mas é assim que funciona, né? A gente vai levando, vai pegando os contatos e é por aí. Ana, vi que tu ia falar antes aí alguma... Tem um comentário aqui da Patrícia Severo que ela já fez uma pergunta, que o Evangelho do Reino nos expõe a todo momento. E pergunta para os irmãos se eles recordam de alguma exposição que fez diferença no encargo do presbitério. Se o Valdemar quiser responder primeiro. A exposição acontece todo dia. Todas as exposições fazem efeito, fazem trabalho em nós, então não passa uma semana que a exposição não está operando e o pau sentando na gente. Sim. O irmão consegue lembrar de alguma que fez a diferença no teu encargo como presbítero? Olha, irmão, foram tantas assim que eu não consigo me recordar, né? Porque uma hora Deus trabalhando para deixar a gente mais firme, outras vezes para amolecer a gente. Então, eu não consigo me recordar, mas são inúmeras. É uma pipoqueira constante jogando pipoca de tribulação para tudo que é lado. Faz parte. Isso aí. Tem mais questões aí? Da gente já tira um pouco aí, porque eu vi que tem muito comentário aí do pessoal que tá dando sequência aí, né? Sobre a passada aí do Valdemar nas cidades. E o Lucas teve experiências que ficou assim, marcante a exposição? Porque aí a Lagoa tem uma vantagem, a Lagoa já é santa, né? Então já começa bem, né? Verdade. A exposição, igual o nosso irmão falou, a todo momento, né? Ele exorta e consola, né? Ao mesmo tempo. E glória a Deus, né? Mas a gente pode falar dessa última aí, né? Que a gente tem que ter mais paciência, mais amor, mais expressar o Cristo, né? Deixar ele ser expressado, né? E o maior atrapalho somos nós mesmos, né? E isso acaba sendo uma exortação, né? Porque a gente vai vendo que nós somos o atrapalho, né? Então a gente tem que deixar Cristo que está dentro de nós, que é o Todo-Poderoso, que pode todas as coisas, e a gente não deixa ele fluir, né?
Então, a gente tem que parar de ser nós mesmos e deixar Cristo tocar o barco, né? São exortações assim, que o Senhor assim, sempre vem assim, me mostrando, e nessas últimas mensagens, eu acho que foi no culto mundial, foi falado, né? Tá certo. Agora a gente quer conhecer um pouco também de como está aí os grupos familiares nestas cidades. Queria começar pelo Valdemar, então. Valdemar, como é que está as estratégias aí dos grupos? Já tem grupo funcionando? Como é que está a expansão, geração de líderes? Bom, a igreja em Brasília é uma igreja antiga. Ela já tem aí mais ou menos 18 anos em operação, desde que o senhor entrou aqui nessa cidade. E já ouvi missionários, presbíteros que passaram por aqui. Mas quando nós chegamos aqui, apenas com um grupo familiar e 8 pessoas, 7, 8 pessoas na igreja. Uma igreja com um pequeníssimo rebanho, né? Sim. E Brasília, ela tem algumas peculiaridades, porque aqui a gente está num local que é como se fosse um estado dentro de um outro estado. O Distrito Federal é uma caixinha de fósforo da Constituição Federal que foi colocado dentro do estado de Goiás, né? Constituído de apenas uma cidade, que é Brasília. E nós temos aqui tudo dividido são 33 regiões administrativas, que a gente chamaria de bairro, mas as pessoas chamam como cidades satélites. Então são proporções muito grandes, porque nós estamos falando de 3 milhões de pessoas morando nessas 33 regiões administrativas. E então é um movimento muito grande de pessoas, né? Então a gente tem feito trabalhos assim, começando de discipulados, temos feito visitas, né? O rebanho, ele é um rebanho pequeno, nós temos um grupo familiar apenas aqui, e mais um grupo que nós damos suporte lá em Aparecida de Goiânia também. A gente acaba acompanhando com os irmãos de lá, né? Apesar de ser mais ou menos 3 horas de distância, mas o virtual nos possibilita isso, né? Então a gente acaba atendendo aqui esse entorno do Distrito Federal, Brasília, né? E o entorno, que são algumas cidades de Goiás também, que a gente acaba tendo contato com algumas pessoas e fazendo essa semeadura acontecer, junto também com o trabalho das denominações que a gente está desenvolvendo aqui. Perfeito. Lucas, como é que está aí esse mesmo tema aí que perguntei para o Valdemar, dos grupos familiares? Aqui na cidade a gente tem 2 grupos familiares, que é da Rita e o outro da Vitalina. E os 2 é no mesmo dia, né? Eu cheguei aqui em Lagoa Santa, já vi esses 2 grupos familiares, né? E a gente está aí, né? Colocando diante de Deus para a gente estar fomentando esse grupo, né? Sim. Tanto da Rita como da Vitalina, né? Então, como o trabalho é novo ainda, a gente tem que parar de engatear agora, né? Tem que andar correndo, né? Mas, porque ainda não dá mais tempo, né? Então, a gente tá nesse processo aí, né? Sim. E em Ouro Fino eu tinha o meu grupo de segunda-feira também, né? Então já tô acostumado com segunda-feiras aí. Legal. Interessante. A Adriana e a Cecília deixaram aqui um comentário que a Aparecida de Goiânia está recebendo muito auxílio do irmão Valdemar e que Deus abençoe. Então, ligadinhos aqui na Reciclagem da Visão. Boa. Que legal. E Valdemar, qual a importância do Ministério da Palavra nesses 10 anos? Mensagem ao vivo, enfim, quanto te ajuda como presbítero em todas as cidades e agora em Brasília? Olha, é a subsistência, porque não... A gente que trabalha assim, está fazendo algum atendimento também com muitas denominações aqui em Brasília, a gente percebe assim o caos que é quando o humanismo está presente, circulando nas veias de uma organização natural. É trágico, é horrível, é opressivo, é triste de se ver, mas eu agradeço muito porque aqui não é assim. E Deus, assim, tem uma misericórdia muito grande conosco, porque além de todo esse trabalho que é feito com a Vento Sul, a TV Menorá, também com essas mensagens de edificação, somado com os encontros do presbitério, e também os micro-regionais,
aquilo ali dá uma base maravilhosa, um guiar maravilhoso para os presbíteros, porque mesmo na nossa audição dificultada em nós perceber claramente a vontade do Espírito que habita em nós, esse ministério ele faz um trabalho assim maravilhoso de abrir, descortinar tudo de forma clara, nos mostrar exatamente aonde a gente tem que andar, aonde a gente tem que pisar. Então eu falo que, acima de tudo, é uma subsistência que sem isso não tem como um presbítero ou um membro da igreja ficar de pé, porque eu sempre comento para os irmãos aqui que a minha maior edificação que eu tenho assim é quando eu estou assistindo uma mensagem de edificação na TV Menorá. É muito mais produtivo para mim, muitas vezes, do que estar ouvindo o irmão falando comigo pessoalmente. Sim. Porque aquilo ali, uma unção se libera de exposição, de iluminação, de consolação, como o Lucas falou antes, e que nos traça exatamente o caminho que a gente deve andar e nos mostra quando a gente está fora dessa linha, dessa posição. Então é de extremo, fundamental importância. Em Valdemar, a gente sabe então que tu tinha passado por algumas cidades, né? Novo Hamburgo, incluindo, que eu lembro ali que Novo Hamburgo a igreja era grande, né? Com bastante membros. Estava próximo aqui, né? De Cachoeira do Sul, Vale dos Sinos, sempre com a comunhão dos irmãos. Como que foi para ti esse impacto aí de sair da igreja de Novo Hamburgo ali, que estava bem consolidada, e ir para Brasília? Como que foi isso dentro de ti? Foi um choque de uns 380 volts, não sei como eu fiquei vivo, mas a gente estava ali com uma concentração que atendia Serra, o litoral, os encontros microrregionais ali era de maior concentração do povo, né? Uhum. O público ali realmente era muito grande, um dos maiores microrregionais, aquela microrregião de Novo Hamburgo. E aqui agora é a menor, né? Então eu saí de um extremo para o outro. E para mim, assim, mas o que me move, assim, né, é a necessidade de apacentar pessoas, independente se nós estamos falando de um público aí, uma igreja de 300 membros, 400 membros, ou uma igreja de 12 pessoas, de 8 pessoas, como é aqui. Entende? É a necessidade, porque uma vez que a gente percebe a necessidade do Espírito em socorrer pessoas que estão necessitadas de Cristo em primeiro lugar, estamos lá. Essa é a necessidade, essa é a prioridade. O Espírito quer isso, não temos outra alternativa. Então, essa necessidade o Espírito Santo ele tem. Edificar tanto grande população, grande público, como um pequeníssimo público. E nós não temos que escolher nada. A vontade do Espírito é só nós nos inserir na vontade dele. Eu ia até trazer essa questão aqui. Eu vi muitos comentários de irmãos que diziam assim: lembro do Valdemar e família no apacentamento, lembrando sobre apacentamento. Como Deus trabalhou na tua vida em relação ao apacentamento? Que tu poderia compartilhar sobre isso, já que Deus tem trazido bastante também sobre isso? O apacentamento é uma linha de frente que Deus... Eu tento mexer muito no evangelismo, né? Mas não é uma função no corpo que Deus me colocou ativamente para fazer. Existem diferentes serviços, né? E cada membro trabalha de uma forma diferente. Mas desde que eu cheguei na vida da igreja, muito antes de conhecer esse mover, nas denominações onde eu passei, eu recebi apacentamento, bons apacentamentos, maus apacentamentos, mas tudo contribuiu para a minha edificação. E hoje eu vejo que a modalidade, por exemplo, que Deus usa para edificar e eu apacentar os irmãos aqui em Brasília é totalmente diferente nas outras cidades. Nas outras cidades jamais eu faria o que Deus me move a fazer aqui. Então aqui envolve-se muito o apacentamento informal. Sim. Né? E esse apacentamento informal é algo que eu não conhecia. Né? Esse apacentamento de aproximação, né? De estar sempre junto com a pessoa, de sair junto com ela, de trabalhar junto com ela, muitas vezes apacentando o irmão durante uma atividade de um trabalho que a gente estava fazendo. Então eu nunca tinha passado por esse aspecto do apacentamento informal, só mais o formal. Então está sendo uma bênção para mim isso, né? Sim. Eu necessito realmente dessa obra do Espírito aí. Ouvindo os compartilhares aí, né? Principalmente do Valdemar falando agora, a gente vê que tem diferenças, então, né? Quando troca
de cidade, de região, as dificuldades são outras, né? Muda completamente a forma de abordagem, mas com certeza o Espírito Santo que está dentro de cada um de nós tem, né? O caminho correto aí pra gente seguir. Nossa audiência, como é que está? A gente tá subindo aí, vamos ver. Tá com 114 no YouTube, Facebook, como é que tá aí, Ana? Temos 10 pessoas com a gente aqui no 10 Facebook. pessoas e vi que tava com 22 antes na TV e Pra ver rádio. como eu sou uma pessoa que tem muita fé. Eu tô esperando as 1000. As 1000, pois é, eu também. Estamos no aguardo aí, né? E pra chegar a 1000, agora eu vou falar com você que tá do outro lado da tela aí. Precisamos da tua ajuda, compartilhando, curtindo e comentando, mandando nos grupos aí que você está inserido, Facebook pros teus amigos e levando de um jeito interessante, né? Este link. Só não largue assim direto, sem falar nada, porque a pessoa não vai nem entender. Pede aí pro Senhor te dar uma direção que com certeza ele vai trazer aí uma forma de tu compartilhar. É verdade, Lucas, ouvimos no final de semana que Deus ama aquele que dá com alegria. E também Jesus perguntou, Lucas, tu me ama? Então trabalha. Como é isso pra ti, saber que tu tá aí em Lagoa Santa pra se doar, pra apacentar, pra ouvir, pra amar, pra cuidar? Como é que é isso no teu coração, que tu tem que ser aí o mais humilde? Sim, a gente tem que trazer essa realidade todo dia, fazer a gente lembrar todo dia, porque cada dia é diferente do outro, né? E sabendo disso, né, que eu tô aqui para me doar, para padecer por Cristo, né? Isso aí, ao meu ver, né, eu vi muitas vezes o Marcos Mello, assim como exemplo, né? Como ele tinha paciência, né? De escutar os irmãos, de apacentar eles. Ele não via, não tinha tempo ruim para poder socorrer alguém, sabe? Então, a gente vai se baseando e olhando essas pessoas aí que são exemplos e a gente olha assim, não tem que ser desse jeito também, né? E eu vejo que ele é imitador de Cristo e eu quero ser também, né? Então, isso é muito importante. A gente tem que esmurrar nossa carne dia a dia, né? Então, apacenta minhas ovelhas, né? Se a gente ama Cristo, temos que ser esse apacentador. Bacana. O programa hoje estava muito legal. Gostei aí com duas realidades, né, diferentes. O Lucas começando a obra, o Valdemar aí já com um pouco mais de tempo, né, da caminhada. Conseguimos ver os dois lados e chegando ao final do programa, vou pedir as considerações finais deste programa de hoje, do Reciclagem da Visão. Começando com o Valdemar, então. 1 minuto, Valdemar. Considerações finais. Amém. Eu creio que, como o Lucas falou, essa questão do amor, nós temos dois tipos de ovelha, né? Nós temos as ovelhas que são fora e as ovelhas domésticas de dentro de casa. E para essa obra perfeita acontecer, esse amor tem que fluir nesses dois ambientes. Tanto para as pessoas que estão sendo geradas, as pessoas que estão já enraizadas em Cristo, mas esse amor não pode faltar para os de dentro de casa, né? Essa paciência, essa longanimidade, esse negar, essa cruz precisa operar em todos esses 3 ambientes onde nós estamos. E que Deus possa realmente concluir essa obra com vitória na vida de todos os santos. Esse é o nosso pedido a Deus, que Ele possa realmente tomar a cada um de nós, nos esvaziando de nós mesmos, e Ele tenha plena liberdade de viver a sua vida através de nós, que ali é o ápice do sucesso e da vitória que nós queremos ver através das nossas vidas, é Cristo vivendo em nós. Isso aí, Valdemar. Muito obrigado pela tua participação e já vou deixando aqui com o Lucas as considerações finais. Amém. Eu agradeço aí por estar participando aqui, né? E por mais que a gente esteja longe, assim, cada irmão, né? Eu vejo, assim, que eu estou a quase 650 de São Paulo. O irmão mais próximo aqui, eu acho que é o Rio de Janeiro. Mas, assim, no reino, eu acho que não existe distância, né? Parece que a gente está cada vez mais unido. Verdade. E a gente, no programa aqui, compartilhando, junto com o nosso irmão Valdemar, lá de Brasília, junto com vocês aí do Rio Grande do Sul, parece que a gente está tudo junto, né? Então,
Essa aí é minhas considerações finais aí, agradeço a oportunidade. Isso aí. Um abraço para todos aí. Obrigada. Abraço para vocês também, Lucas, Valdemar, muito obrigado aí pelo tempinho compartilhando conosco. Deus abençoe a vida de vocês.